aprender algumas técnicas de memorização e como eu faço para memorizar histórias mais longas. O que eu chamo de histórias longas? Histórias de 10 a 15 minutos. Histórias curtas seriam histórias de 3 minutos até uns 5 minutos, histórias médias de 5 a 10 minutos. Então, sempre que eu pego uma história para preparar, para contar, eu faço a primeira leitura só na minha cabeça e na segunda leitura, geralmente eu já aplico a entonação. Então, eu leio já na segunda vez em voz alta, já pensando na entonação, como se eu estivesse apresentando para o meu público. E com a entonação eu já vou aplicando algumas expressões faciais e corporais, e como você sabe, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Nesse processo eu faço quantas leituras eu achar necessárias para me familiarizar bem com a história e adaptar essa história para o momento da contação de histórias. Sempre pensando no público para quem eu vou contar, e aplicando bem essa entonação, expressão corporal e facial. Agora, se eu tenho uma história longa, né, que como eu falei é uma história de mais ou menos uns 10 minutos até uns 15 minutos, como que eu faço para memorizar essa história? Eu costumo primeiro dividir essa história em partes. Vamos supor que eu divido a história em umas 10 partes. Aí eu começo pegando a primeira parte, leio bem essa primeira parte. Quando eu achar que eu já estou com ela assim na minha cabeça, eu deixo o meu papel, o meu livro de lado e eu conto essa parte em voz alta, essa primeira parte, até eu sentir que eu memorizei ela bem. Como eu falei na primeira aula, você não precisa contar palavra por palavra do jeito que você leu, mas sim contar do seu jeito. E sempre na hora que você for fazer a sua apresentação, a história vai sair de um jeito diferente, né? Do jeito que você vai contar ali na hora. O importante é que você tenha as partes principais da história na sua cabeça. Depois que eu já estou bem segura para contar a primeira parte da história, eu pego a segunda parte, leio. Quando eu sinto que ela está bem memorizada, eu vou contando ela em voz alta e aí eu adiciono a primeira parte. Conto a primeira parte junto com a segunda parte. E vou fazendo assim por diante, sempre memorizando cada parte em separado primeiro e adicionando a primeira com a segunda, com a terceira, né? Então a gente vai fazendo um processo acumulativo até conseguir contar a história por completo. Então eu faço esse processo com histórias longas. Uma outra técnica que eu uso, até com histórias menores, eu pego um papel e eu penso nas palavras-chave daquela história. Então são aquelas palavras que vão me ajudar a lembrar dos momentos e situações principais da história. E eu escrevo essas palavras-chave em um papel para me ajudar a lembrar enquanto eu estou praticando contar aquela história. Então eu fiz aqui um exemplo com a história do cocô, que eu contei na primeira aula. Eu coloquei as palavras-chave da história, né, do jeito que eu imaginei que me ajudariam a contar essa história. E essas palavras-chave elas podem ser diferentes para você, se você fosse escrever elas para contar essa mesma história. Então, mas para mim eu escrevi cocôzinho, né, que eu começo com era uma vez um cocôzinho, que ele vivia jogado no pasto de uma fazenda. Aí eu falo depois das crianças que chegaram perto do cocô e falaram que o cocô era fedido. E aí tem a música, eu escrevi música para me lembrar que tem uma música na história que eu canto. Depois chega um homem e ele abre um sorriso, ele pega aquele cocô, leva para o seu jardim, coloca ele ao lado de uma roseira e depois aparece uma rosa vermelha. Então, com essas palavras-chave, eu me lembro das situações, dos momentos principais da história do cocô. E isso você pode fazer com qualquer história que você vai contar. Eu costumo fazer com histórias mais curtas, mas isso pode te ajudar também a memorizar histórias mais longas. Outra coisa que você pode fazer também é reescrever uma história com as suas próprias palavras. Isso vai te ajudar a memorizar mais quando você escreve essa história, né, em papel. Eu já fiz isso com algumas histórias que eu estava preparando para contar. É algo que você pode fazer também. E uma coisa que eu já vi outras pessoas fazerem, uma outra técnica, isso é para quem tem um certo talento, é desenhar os momentos principais da história. Isso não ia dar certo para mim, porque eu sou terrível para desenhar. Mas tem gente que gosta, eu já vi isso, de desenhar as partes principais da história, os personagens, as situações da história. E isso ajuda aquela pessoa a lembrar melhor, memorizar melhor aquela história.
Bom, essas são algumas das técnicas que eu uso, que você pode usar para memorizar. Agora você, claro, sempre vai escolher a técnica que você achar melhor para você, para aquele momento, para aquela história, e você vai aplicar para quando você estiver se preparando para contar uma história. Então essa foi a nossa aula sobre memorização, que vai te ajudar a se preparar melhor para memorizar e contar a sua história.